Irrita com Rita Lizauskas. Esqueça aquela imagem que você tem da terceira idade, homens e mulheres de cabelos brancos, andando assim meio curvados, com dores, e que tem uma vida sexual ausente ou pouco interessante. Claro que o corpo não é mais o mesmo. A mulher entra na menopausa, o homem na andropausa, os hormônios diminuem, falta colágeno, a lubrificação e a ereção não são mais as mesmas. Mas quem disse que o desejo e o prazer dependem apenas de um corpo jovem? A escritora Isabel Dias conversa comigo aqui no Irrita e me conta que o auge de sua vida sexual foi atingido depois dos 55 anos, quando se separou do marido após descobrir que tinha sido traída várias vezes. Isabel fez um perfil em um site de relacionamentos e decidiu que teria um amante para cada um dos 32 anos que ficou casada e que foi fiel. O que começou como uma vingança se transformou em uma jornada de autoconhecimento e de descobertas de novos prazeres e possibilidades. Me masturbar, usar um vibrador, me viro bem sozinha. Mas se tiver um plus, perfeito. Mas o que diz a medicina? A geriatra e gerontologista Ana Lúcia Vilela afirma que os idosos têm capacidade de ter uma vida sexual saudável, sim. Aceite que dói menos. Eles também da terceira idade começaram a ter mais parceiros da idade delas, ou até um pouco mais jovens, e também a gente está vivendo uma revolução comportamental agora na terceira idade, em que as pessoas estão realmente procurando uma atividade sexual, uma vida sexual mais feliz, mais prazerosa. A documentarista Paula Saqueta decidiu levar para as telas o amor e o prazer na terceira idade. Autora do documentário Acenda a Luz, que está sendo gravado em vários continentes ao mesmo tempo, ela pretende mostrar ao mundo que nossos pais e avós fazem sexo sim. Mas eu acho que o mais impressionante é isso, assim, fazem muito e com idades assim que a gente não imaginava. Irrita com Rita Lizauskas. Eu sou Isabel Dias, tenho 60 e poucos anos, já fui administradora, hoje eu sou escritora. Eu sou autora de 32, Um Homem para Cada Ano que Passei com Você. E, segundo dizem as boas ou más línguas, eu sou a louca do dia. Maravilhosa. Isabel, como que foi que nasceu esse livro? Então, eu tive um casamento de 32 anos. Que são os 32 desse livro, esse número. Na verdade, a gente precisa começar pelo casamento, porque o livro não foi um projeto, né? Eu fiquei casada há 32 anos, descobri que eu tinha vários chifres na cabeça. Seu marido tinha amantes. Ele tinha affairs. Que é mais chique, né? É verdade, amante é muito chique. vulgar, né? Amante, caso é de polícia, né? Então, ele tinha affairs. E quando eu efetivamente descobri, comprovei, eu pedi a separação e vim embora para São Paulo. E é bem aquela coisa, minha vida tinha acabado. O que é que eu tinha para perder? Mais nada. Porque, independente de você perder o seu futuro, tá certo? Você perde o seu presente, você duvida do seu passado. Eu falei, bom, nada por nada. Eu sempre fui subestimada. Ah, não, você é mulher de um homem só, você não sabe nada, etc. E eu falei, quer saber, eu vou arrumar um namorado. Um não, né? Não. Comecei com um. Ah, tá. Comecei com um. Uhum. Eu não tinha projeto nenhum dos 32. E aí fui para a internet, fiz um perfil, me defini com outro nome. Que é a Estela Andrade. Estela Andrade. Sou fã da Estela. Então, e é a Estela porque você não é da nossa idade, mas as mais velhas entendem que é Estela. Em que estrela você se escondeu? E eu estava lá, sentada numa estrela, balançando a perninha e querendo alguém. E deu que eu fiz sucesso. Meu perfil começou a ter um monte de retorno e eu comecei a papear com as pessoas e comecei a achar
que eram momentos bons. Mas a Estela queria um namorado? Ela disse isso no perfil Não, dela? a Estela deixou claro no perfil que ela não queria mudar a situação atual. Que era que ela, de uma mulher separada. Isso, separada, vivendo sozinha. Eu queria um amigante, um amigo com um ficante. Alguém que a gente pudesse conversar, tá certo? Em todos os lugares, não só na mesa, mas na cama e no banho também. E a Estela foi bem recebida no perfil? Foi super bem recebida. Eu fiquei assustada com o retorno, porque eu falava, ninguém vai querer, eu sou uma velha. E eu ainda estava muito deprimida com a separação. Eu chorava muito, mas a lógica que a Estela não chorava, né? A Estela tinha ali A uma persona bem a Estela bem era resolvida. divertida, elegante, educada. Bom, o fato é que eu fui para um café com um cara e o café foi super divertido. E aí nós ficamos amigos. Daí só faltava o ficante. E aí um dia aconteceu que deu que nós fomos para alguma coisa mais quente e forte do que o café. E daí ele foi o teu primeiro homem depois do teu marido? Sim. Depois ele foi, se a gente parar para pensar, ele foi meu segundo homem na vida. Porque você casou virgem? Eu casei com meu primeiro homem. Nós moramos entendi. juntos uma época, mas ele foi meu primeiro homem. Então, depois desse primeiro, e um monte de mensagem na minha caixa de entrada, e eu falava, ai, esse é tão simpático, ai, o outro... Ficou difícil escolher, né? Ficou difícil. Era uma fartura. Não, minha filha, para quem, sabe, só ia para a feira e comprava banana e maçã, eu comecei a ver manga, kiwi, tá certo? Fruta do conde. Uma diversidade. Olha, uma salada de frutas que eu vou te contar. E como é que foi a noite? A noite não, né? Porque não se transa necessariamente à noite. Como é que foi essa primeira noite, entre aspas, de amor com esse seu segundo homem? Foi de descoberta. Foi assustador. Assustador. Por quê? Primeiro, porque eu nunca tinha tirado a roupa na frente de outro homem. Nem do seu marido. Só dele. Ah, tá. Mas não de outro homem. Entendi. Então, quer dizer, ficar nua, e era um cara mais novo. E um cara, assim, elegantérrimo, educadérrimo, de um afeto, de um carinho comigo. E eu falava, apaga a luz. Ele, não, acende o holofote, você é linda. E a hora que eu fui tirando, eu fui morrendo de vergonha. Mas ele teve uma paciência de pai e mãe comigo, sabe? Então, é do tipo que a gente tem com nossos filhos. Você fala uma vez, fala duas, fala 50. E, de repente, eu me vi tão envolvida com ele, foi a melhor coisa do mundo. Mas você estava querendo um namorado. Não, eu queria um ficante. Porque primeiro, a primeira coisa que você falou, eu me separei, agora eu quero um namorado. Então, Isso. teve uma mudança de rota aí. Não, eu queria um homem, tá certo? E, para mim, eu chamei de ficante. Por quê? Eu não estava preparada para ter um namorado. Eu ainda estava muito doída, eu ainda estava um caco, porque quando a gente chega em determinada idade em que seu corpo começa a cair, começa mesmo, porque não tem mágica, tá certo? E você vai se sentindo cada vez menos valorizada, seja socialmente, familiarmente. Os filhos crescem, não precisam mais de você. O cachorro morre, você não pega outro. E, de repente, você começa a se sentir que eu me olhava no espelho e eu falava, eu nunca mais vou ser alguém. Então, ele foi aquele cara que te mostrou que ele sim. Ele foi o cara que me disse, é bom, você é ótima, eu quero, tanto que eu tive a chance de sair com ele outras vezes, mas daí eu não queria. Porque eu sabia que eu não estava preparada para me envolver com ninguém. E você sentiu prazer com ele? Prazer sexual? Então,
eu digo para você que foi a primeira vez que eu tive prazer que não com meu marido. Entendi. Sabe, foi o máximo. Ele foi de uma paciência. Ele, eu diria até que ele descuidou dele para cuidar de mim. Nossa, então foi um achado, né? Foi um achado. E a decisão Mas, de não vê-lo outras vezes deve ter sido difícil. não foi muito difícil, porque depois que a gente teve o caso, eu descobri que ela era casado. Ele me contou. Entendi. Então, quer dizer, tudo que eu não precisava é essa energia ruim que vem do sofrimento de outra pessoa. Entendi. Então, eu falei, bye, bye, baby, tá certo? Foi ótimo. Não foi ótimo, foi maravilhoso, mas só que eu entrei em casa, logo depois que aconteceu, eu falava, você tá louca, você é uma maluca, você foi para a cama com um cara que você mal conhece. E que voz é essa que estava falando isso para você? Era uma voz da sociedade? Era uma voz do que as coisas das coisas que as pessoas falam para uma mulher da sua idade? O que é? Era uma voz minha interna. Eu era bem dentro da caixinha. Entendi. Sabe? Eu achava assim, não só por ele ser mais jovem, mas eu, uma mulher tão séria, né, com 3 filhos adultos, sair para um motel uma tarde com um cara que eu mal conhecia. Mas a gente se dava bem, a gente conversava horas. E como é que foi que você matou essa voz que estava querendo que você não fizesse esse tipo de coisa e entrou no projeto dos 32? Porque a gente está falando do primeiro homem. Do primeiro. Mas você escreveu um livro chamado 32, um homem para cada ano que passei com você. E eu li o seu livro. Eu tenho até um preferido entre os 32, que depois eu te falo qual é. Mas como é que foi que você saiu do primeiro e falou, não, eu quero 32 novas experiências? Então, a experiência foi ótima. Eu cheguei em casa, adrenalina mil, me sentindo adolescente. Abri minha caixa de mensagem, tinha um monte de mensagem. Eu comecei a conversar, porque daí a gente percebe que não só o risco não é tão, ai, que medo, mas também você percebe que você está sendo querida. Ai, mas isso os caras querem chegar, comer e ir embora. Não era o que eu queria. Você também queria, né? Eu também, tá certo? Até logo, passe bem, nunca mais. Então, eu comecei a me corresponder. Aliás, quando eu falava com ele, eu não falava só com ele. Você fala com várias pessoas. E todo mundo que usa aplicativo hoje não venha me dizer que fala só com o Joãozinho para marcar com o Joãozinho. Você pode gostar mais do Joãozinho, mas, de repente, tá certo, se dá um match, você vai lá e conversa com com o Antônio, com o Pedro. E vê as possibilidades ali, Lógico. Né? Tá certo? Acho que é obrigação do ser humano a gente sempre estar em busca de. E aí veio o segundo. E o segundo foi um cara com quem, bem mais velho do que eu, em que nós conversávamos muito, e ele me disse o dia que nós saímos. Eu estava de 4 na cama, olhando para o espelho, no motel. Ele falou, olha no espelho, olha como você é linda. E eu falava, eu, linda? Você é linda, olha que mulher. Me dá aqui seu celular, vou fazer um filminho seu. Eu falava, imagina, você está louco, eu não sei nem fazer filminho, não faça isso. Tá certo? E com esse cara eu saí mais de uma vez. Mas um cara assim, com tudo de bom. Tudo de bom. Ele era viúvo, então ele estava sozinho na época, mas ele tinha alguém com quem ele acabou ficando. E para mim foi assim a grande porta. O primeiro me ajudou a tirar a roupa. O segundo me ajudou a ficar nua na frente do espelho e falar, você não é aquela porcaria que estão vendendo, sabe? Você tem outras possibilidades. Você é uma mulher com quase 60 anos, mas você está viva. E eu fui me descobrir. Isso foi transformador para a tua autoestima, né? Foi transformador. Isso, para mim, foi a sua surpresa ao eu chegar, de vestido mais curto, eu só tinha a saia no meio da canela.
Eu só usava blusa de manga, porque mulher com mais de 50 anos, 55 anos, não pode mostrar o braço, porque está flácido, porque decote, porque comprimento, tamanho de biquíni. Menina, daí eu comecei a me enxergar e a me gostar. Eu só quero fazer um parênteses, que ela falou essa surpresa quando eu cheguei. É que a Isabel chegou aqui no estúdio que a gente está gravando com um vestido curto, lindo, maravilhoso, de animal print. Assim, um arraso. Então, assim, essa Isabel do vestido curto, do animal print, ela não existia. Aquela mãe de família, mãe de 3 filhos, casada há mais de 30 anos. Você não se vestia desse jeito antes de você se descobrir. Não. Que outras coisas você começou a fazer depois que você descobriu essa sua potência sexual e de autoestima? Olha, acho que o mais importante, eu aprendi a não ter medo. Eu tinha muito medo. Medo de quê? Medo da separação, meu casamento era longo, os filhos saíram de casa, e eu tinha a síndrome do abandono. Eu achava sempre que ele ia arrumar alguém, eu não ia ter ninguém, eu não é, sabe, aquela coisa num casamento, num marasmo, porque nós somos felizes. Nós ficamos 32 anos e eu digo para você, nós vivemos bem, nós nos amamos. Só que em determinado momento a gente se perdeu, cada um foi para um lado. E talvez os dois não tenham tido coragem de dizer, vamos botar um ponto final e não perder o respeito. E aí o respeito foi para o espaço. Agora, você tentou pensar, você agora fala com muita clareza, nós nos amamos, nós nos demos bem. Você chegou a pensar nisso para perdoar e para continuar o seu casamento? Então, com 28 anos de casada, 27, eu recebi uma ligação de uma moça que dizia, Isabel, sim, aqui quem fala é a namorada do seu marido. Assim? Assim, na lata. Ah, namorada? É, porque nós já estamos juntos, porque nós nos amamos. E aí ela começou a chorar. Uma amiga veio no telefone, outra voz feminina, que falava assim, ai, coitada, ela se separou do marido para ficar com ele, mas ele não pode se separar de você, porque você é muito doente. E eu falei, eu de roupa de academia, malhada, queimada de sol, chegando em casa às 11 horas da manhã, eu falei, eu doente? Onde será que dói? Então, você descobriu a amante e a desculpa esfarrapada junto, né? Na verdade, isso foi 5 anos Antes da separação. E o que é que eu fiz? Eu falei, eu estou errada. Eu estou distante dele, ele está distante de mim, nós vamos sentar, nós vamos conversar, nós vamos salvar o casamento. E fiquei 5 anos na insegurança. Eu falo, inclusive, que eu nunca mais dormi com os 2 olhos fechados. Claro, porque embora você tenha perdoado, você não esqueceu, né? Estava sempre esperando a próxima, né? Exatamente. Coisa que eu nunca tinha feito, eu passei a fazer, Rita. A fuçar bolso, a ver bilhetinho, sabe? A cheirar a camisa. É desesperador. E quando você descobriu que aquela que te ligou não era a única? Então, quando eu descobri, depois de uma viagem longa, eu voltei e achei que ele estava muito bonzinho. Ai, nós vamos fazer, nós vamos acontecer, nós vamos para a praia que você quer ir, nós vamos ficar mais na praia. Eu falei, xiii. Homem muito bonzinho é sinal de alerta, né, Isabel? Ainda mais depois de 32 anos, né? E eu fui atrás e descobri que, no tempo que eu fiquei fora, 40 dias, ele tinha tido envolvimento com 4 pessoas. Nossa. Então, aí você para, olha para trás e fala, meu Deus, e aquela vez que eu estava não sei aonde, ele foi para onde, uma reunião que ele não veio porque caiu barreira, porque... Sabe, daí você já fica elocubrando. Mas da primeira vez, eu tive muita vergonha, não falei para ninguém que eu tinha recebido a ligação. Para ninguém.
Daí eu fiz um acordo com ele em que eu só voltaria a botar a aliança, que na época eu tirei a aliança, se ele contasse para os filhos. E ele contou, escreveu uma carta doce, dizendo que eu era a mulher da vida dele e tudo. Da segunda vez, quando eu descobri, a primeira coisa que eu fiz foi chamar os filhos. Falar, ó, tá aqui, tá aprovado, eu tenho, então agora eu vou chutar o pau da barraca, tá certo? Agora eu não aguento mais. E nós demoramos 8 meses para assinar o divórcio, porque ele sugeria algumas alternativas. Entre elas? Entre elas, nós morarmos no mesmo apartamento, cada um no seu quarto, e de vez em quando a gente sai, vai numa festa. Um relacionamento aberto, ele queria. Não. O que ele queria era não ter que mostrar para a minha cidade do interior que nós estávamos separados. Ele queria manter as aparências. Bingo. E eu falei, o quê? Eu, deprimida, sofrida, morrendo de chorar, vou aceitar um troço desse? Não, porque as despesas ficam por minha conta, negativo. E eu dei sorte, porque o nosso acordo de divórcio foi bom para mim, e eu vendi o apartamento lá e comprei outro aqui. Em 15 dias eu estava em São Paulo. Isabel, os 32, um homem para cada ano que eu passei com você, foi uma vingança? Eu diria para você que começou na raiva. Começou no, eu já perdi tudo. O que eu posso perder agora? Que diferença vai fazer? Né? Eu vou me enfiar embaixo da cama e ficar chorando? Mais 32 anos? Vou morrer de tristeza? Não, acho que não. Acho que eu vou mostrar para ele que eu posso. E do primeiro veio o segundo, e do segundo veio o terceiro, e do terceiro o quarto. E, de repente, a minha terapeuta me dizia que eu ainda estava muito triste. Eu, à noite, tinha uma companheira, que era uma vodka gelada, que eu brinco que era a russa gelada, tá certo? Porque foi a primeira vez na minha vida que eu morei sozinha, sem ninguém. E aí minha terapeuta falou, começa a escrever momentos bons. Porque eu voltei a alguns hábitos que eu tinha abandonado com o casamento. Eu adoro música clássica, eu adoro ópera. Então, um dos meninos me deu uma assinatura da Sala São Paulo, o outro me deu do Teatro Municipal, e isso me obrigava a me arrumar, a ir num lugar, e a música me confortava. Sabe, eu comecei a sentir. Um dos meninos, seus filhos. Meus filhos, E aí eu falei para a terapeuta que eu estava melhorando, mas que ainda tinha. Ela falou, você tem momentos bons? Escreva sobre eles. Porque quando você estiver muito deprimida, muito triste, você vai ler. E você vai descobrir que tem uma saída. Então, o livro começou como um diário para você mesma. Exatamente. E ele é muito organizadinho, né? É. Porque eu vou no Seu Homem 4, que agora eu confesso que é o meu favorito, que é o Márcio, o professor. Então, a Isabel, no livro, que começou como diário, ela coloca 56 anos, catarinense, morando em São Paulo, culto, reservado, tímido, seguro do seu desejo. Então, você coloca ali as características dele, né? Alto, cheinho, lutando na academia para chegar à forma, olhos castanhos, cabelos castanhos grisalhos, casado, administrador, aficionado por leitura, professor. Então, você foi fazendo ali... Não confundia um com o outro, porque né, não era um depois o outro. Aconteciam coisas meio que simultâneas, né? Você não confundia um com o outro. Como é que você organizava? Eu fui fazendo uma planilha, né? No Excel? Aprendeu a mexer no Excel também? Aprendi, tá certo? Porque eu precisava, você não podia chamar o João de Pedro, o Antônio. Então, é assim... Eu tinha o nome,
a idade, o e-mail deles, ou o MSN, porque na época era né? MSN, né? Número de telefone e tudo. Eu tinha algumas características. E foi essa minha organização que... um dia o Chico estava longe, morava fora. O Chico é meu Felite, filho. jornalista, escritor, que é filho da Isabel. E ele muito preocupado comigo, mãe, o que você anda fazendo? Aí eu ando escrevendo. Escrevendo o quê? Escrevendo ficção. Manda para mim. Porque era tudo na terceira pessoa, né? Ela foi, ela fez, ela deu, ela... Mandei para ele. Uns 2 dias depois, ele me liga no Skype e falou, mãe, isso tudo é você, né? Você bota na primeira pessoa. Ele sacou que você estava nesse projeto? Ele Mãe, te julgou ou não? Não, não, nunca. Mãe, quantos você tem inscritos? Porque eu mandei alternados, mas eu já estava botando número. Então, ele sabia que estava. Eu falei, Chico, eu andei pensando uns 32, um para cada ano que eu fui fiel. Ele falou, mãe, vai virar livro. E já tinha o título, inclusive, né? Pois é. Agora, falando no meu preferido, Márcio, professor, né? Você termina o capítulo falando, quem sabe após os 32, os 32 homens, eu possa ficar só com ele, meu amante. Você gostou dele, né? Como Gostei você gostou muito. de alguns outros? Eu repeti ele. Ele teve flashback. Ele teve flashback. Inclusive, ele me deu... Nós falávamos muito de fantasia, ele me mandava livros e a gente não se encontrava. Tinha um receio muito grande. E aí, um dia, nós fomos almoçar. E foi muito engraçado, porque quando nós saímos do almoço, eu tinha a certeza que, se eu ficasse com ele, eu ia me apaixonar. Porque ele era, assim, um cara bárbaro. Eu sei, você coloca isso no capítulo. Por E isso que ele é meu favorito. E aí, era próximo do meu aniversário, ele me convidou para jantar na casa dele. Foi a primeira vez que eu fui. E cheguei lá, tinha uma moça, porque nós tínhamos comentado muito sobre fantasias, sobre 3 pessoas. E ele levou a moça para comemorar meu aniversário. Comemorar como? Então, exatamente como você está pensando. Então, não foram só homens, Isabel? Não. E como foi? Não, e aí foi o máximo, porque eu cheguei, quando eu vi a moça, ele já tinha me falado de uma moça, amiga dele, que gostava de meninas e meninos. E quando ele me apresentou, eu falei, meu Deus, e agora? Sentei e comecei a tomar vinho. Até que ela chegou, uma hora que nós estávamos conversando, ela foi pegar alguma coisa na cozinha. Quando ela voltou, ela sentou e botou a mão na minha perna. Eu falei, eu saio agora. Correndo. E vou ficar curiosa o resto da vida, ou eu deixo rolar. Eu confio nele. Né? Afinal, eu estou dentro da casa dele. Eu confio nele. E eu falei, enche meu copo. Então, foi um sexo a 3. Foi. E como foi? O máximo. Foi o máximo. Ela, uma moça mais jovem, mas com muita experiência, então ela foi me tirando. Foi o máximo. Sou amiga dela até hoje, tá certo? Eu diria para você que o sexo não tem gênero, né? O prazer não tem gênero, independe. Bateu. Eu gosto de tudo. E quando eu digo eu gosto de tudo, eu gosto de um homem completo. Então, me faz falta uma menina, transar com uma menina. Mas são tantos recursos, tantas alternativas, Rita. E hoje você só sabe disso porque você experimentou. Exatamente. Se permitiu experimentar. Eu me permiti experimentar. Agora, além do Márcio, o quarto homem, teve outros que você também gostou e saiu várias vezes? Tiveram outros? Outros. Você Mas encontra com eles até hoje?
Eu tenho uma turma que ainda somos amigos, bem amigos. Amigos e ficantes? Amigos. Não, diria para você que eu ando bem sossegada. Eu estava namorando, agora não estou mais. Você estava namorando? Mas eu sou assim. Eu sou uma pessoa que tem que ter um plus. Se for transar por transar, eu já fiz praticamente tudo que eu queria, né? Então, às vezes, tem algumas pessoas interessantes que valem a pena, a saída, a cama, e são excelentes amigos. Isabel, o sexo está onde? Ele é fisiológico, ele é psicológico, ele está na cabeça, ele está no corpo? O que você descobriu sobre sexo? Porque, né, muito se fala, na terceira idade não tem prazer, não é tão legal, não é tão gostoso. O que você descobriu sobre o sexo, sobre o seu corpo? Onde é que está o sexo? Eu entendo que, primeiro, eu sou velha, eu não sou terceira idade. A gente fala muito terceiro mundo, cidadão de terceira categoria. Não, eu sou velha. Terceira idade, então, é um eufemismo. Eu não gosto. Sabe por quê? Porque representa que você está no terceiro lugar na fila. Eu não sou medalha de bronze, eu continuo sendo de ouro. Tá certo? E eu sinto que o sexo está muito na cabeça das pessoas. Mas você entra na menopausa, você seca, você tem dor. Gente, o homem, quando entra na andropausa, ele precisa da reposição, ele precisa do azulzinho, porque nós, mulheres, não. Então, tem uma série de recursos químicos que a gente tem que usar. E você usa? Eu não uso hormônio, mas eu digo para você que eu tenho alguns recursos dos quais eu não abro mão. E um deles é me tocar, porque um time que treina joga melhor. Se tocar é se masturbar. Né? Sim, me masturbar, usar um vibrador, tá certo? Ficar feliz. Eu não preciso de um homem para fazer isso. Para mim, eu me viro bem sozinha. Mas se tiver um homem para me dar um plus, perfeito. E hoje você fala sobre isso sem preconceito. A Isabel de Nenhum. antigamente, o que ela achava disso? Nossa, um horror. Né? A Isabel de antigamente ouvia da roda dela, cada um no seu quarto, deixa ele que saia com quem quiser. Imagina, eu não estou morta, eu não tenho prazo de validade, eu gosto de sexo, sim. Então, por que eu vou deixar de fazer? Se o meu marido, meu companheiro gosta e eu também, não tem por que cada um ir para um lado. A gente pode tentar se construir. Se não der certo, ótimo. Tem tantos casais que usam outros recursos e que eu não acho errado. O swing é um. Tá Você já foi no swing? Eu fui. Você não leu o livro todo. Tem o swing no livro? Tem. É minha experiência final. Spoiler. E como foi o swing? Foi o máximo. A primeira vez que eu fui, eu só olhei. E foi muito engraçado, porque eu nunca tinha ido. E eu falava que eu tinha vontade de conhecer, porque a gente vai subindo os degraus da escada. Você faz isso, você faz aquilo, você faz... E o que mais tem para fazer? Então, né, o ápice da liberalidade é o swing, é ver todo mundo transar. Eu nunca vi, mas filme todo mundo assiste. É só o filme ao vivo, né? Pois é um filme ao vivo. E lá fui eu, toda cheia de meia, de vestido, de casaco. E cheguei lá, a grande parte da mulherada, vestida só de vestido, sem nada por baixo. Eu falei, bom, eu sou a irmã Paula, né? Venho fazer o quê? 2h30 até tirar meia, sapato. Vivendo e aprendendo, né? Pois é. E foi o máximo, quer dizer, lá tem um respeito, podem achar que não, mas é uma putaria respeitosa. Que é
todo mundo de acordo, né? Todo mundo de acordo. Ninguém bota a mão se você não quiser. Se você falar, não quero que me toque, a mulher está lá nua porque ela gosta de ser apreciada, ninguém põe a mão, tá certo? Ninguém. Se você não quer que seu marido ou que alguém toque seu marido, é só falar não, tira a mão. E todo mundo que entra lá, entra com a finalidade do eu vou ver sexo, eu vou fazer, ou vou fazer sexo, ou vou sentir. Você pode entrar e ficar sentado no bar não fazendo nada, apreciando a cara das pessoas, é o máximo. Sai todo mundo se arrumando, se venteando, mas é o máximo, sabe? É muito melhor do que esse povo que entra em motel às 2 da tarde, fingindo que está, olha, estou numa reunião com o meu cliente, ou estou atendendo uma consulta. Não tem nada a ver. E tem muito casal casado. Então, vai lá e tem os acordos. Olha, o acordo é não fazer na minha frente, o acordo é não beijar, o acordo... Está ótimo. O que está combinado não está caro, né? Exatamente. Exatamente. O que não está certo para mim nos acordos é o acordo do eu faço tudo e passo pelo João Honesto, que não fiz nada, e você fica aí de santa, né? Sentada em cima do fogão. Então, é o tipo da coisa que, para mim, não tem lógica. Isso foi uma outra descoberta também para Foi, você, né? sem dúvida. E uma descoberta que eu fiz, que para mim foi, assim, talvez a mais importante, a com maior peso, é a descoberta do não. Eu aprendi a falar não. Você não sabia falar não? Então, eu diria para você que eu não falava muito não. Sabe? Viver muito tempo junto, você vai fazendo vida. Às vezes, eu não vou nem falar, que é para não brigar, para não enrolar o meio de campo. Hoje eu falo não com a maior tranquilidade para todo mundo, tá certo? Não só para homens, então, no relacionamento, porque daqui nós vamos tomar um café, nós vamos... Não vamos, não é o que eu quero. Mas eu sou ótima. Que sorte a sua, parabéns. Então, eu passei a ser bem mais egoísta comigo. Primeiro eu, depois você. Nossa, que é uma coisa que a gente devia aprender Pois no é. berçário, né? Pois é, do berçário. Isabel, você é feliz? Eu sou bem feliz. Eu sou outra pessoa. Bem feliz. E hoje, você falou que você está solteira, mas É. desde o final do livro, desde o final dos 32... Você já namorou, já separou? Você pensa em casar de novo? Como é que está a sua cabeça? Eu não penso em casar, não. Eu acho assim, no coração ninguém manda, né? E a gente não tem idade, então, se eu me apaixonar, se eu encontrar um cara legal, tá ótimo. Mas eu não faço questão, eu não trabalho meu futuro nisso, em cima de ninguém. Eu trabalho meu futuro hoje escrevendo muito, me divertindo. Eu fico muito feliz de ser exemplo para as mulheres que vêm atrás, né? No sábado eu fui falar na virada da maturidade, e foi o máximo, porque aquele pessoal mais velho que fala, eu morro de vontade de entrar num site, porque eu sinto, mas minha filha, minha neta acha que... Gente, não é nada, vamos lá, nós estamos vivas. Enquanto a gente estiver viva, nós estamos na pista. Sou Ana Lúcia Vilela, médica geriatra, fui secretária-geral da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Doutora, existe uma percepção que a vida sexual ela acaba na terceira idade, né? O que a medicina, mais especificamente a gerontologia, diz sobre essa percepção das pessoas? A vida sexual, ela tem uma percepção diferente na terceira idade, mas isso não significa que ela tem que terminar ou simplesmente ficar muito, de qualidade muito reduzida. Hoje em dia, nós temos como controlar doenças que pioram essa performance sexual,
Nós temos medicamentos que ajudam. O que a medicina tem para oferecer para homens e para mulheres que querem manter uma vida sexual ativa na terceira idade? A medicina ela atua em 2 pilares. O primeiro é tratamento das doenças que podem piorar a performance sexual, em termos de você controlar a hipertensão, controlar o diabetes, outras doenças vasculares, doenças que podem afetar a performance sexual. A segunda é medicamentos que podem melhorar não só a libido, quanto o desempenho sexual, através de medicamentos como o Viagra, e existe também o Viagra feminino, medicamentos que melhoram, que dão mais vontade e melhoram o apetite sexual. Agora, doutor, o desejo e a libido, eles estão ligados ali à fisiologia, né? Ou seja, esses processos físicos, químicos do corpo, ou estão ligados à nossa cabeça? Como é que funciona o sexo? Tem 2 vertentes aí. Realmente a mulher, principalmente pós-menopausa, porque diminui a produção dos hormônios, isso leva realmente a uma diminuição da libido da mulher, não só como uma alteração da parte sexual, dos órgãos sexuais que ficam não só na parte da mulher, na parte vaginal mais ressecada, como a própria parede vaginal mais fina, que locais, né? Não precisa se tomar hormônio, pode colocar hormônio tópico, né? Isso é uma parte que ajuda bastante. Pode ser usado, no caso dos homens, muito usado o Viagra, que ajuda muito. Eles levam essa questão para os consultórios? Muitas vezes eles trazem esse problema quando eles querem, quando principalmente o problema é o parceiro, né, que está querendo, e ele quer e o parceiro não quer mais. Isso é um ponto. Ou às vezes eles acabam não falando, um pouco por vergonha, um pouco por achar que não tem solução. E quando o geriatra aborda esse fato, ele está vindo, conversando e realmente pedindo uma ajuda no sentido de tentar resolver esse problema. Doutor, o que é mais difícil? Quando o idoso ou a idosa, né, tem que retomar essa vida sexual porque ficou viúvo, porque ficou solteira, viúva, ou quando eles já têm um casamento ali de muito tempo, onde meio que já caíram na rotina? O que é mais difícil? Sim, hoje em dia, com o Viagra, o que melhorou muito a performance do homem, eles também da terceira idade começaram a ter mais parceiros da idade delas, ou até um pouco mais jovens, e também a gente está vivendo uma revolução comportamental agora na terceira idade, em que as pessoas estão realmente procurando uma atividade sexual, uma vida sexual mais feliz, mais prazerosa, mais realização, mesmo que eles não sejam casados com parceiros fixos, né? Isso é uma boa notícia, então, né? Sim, com certeza. Oi, meu nome é Paula Saqueta, eu sou documentarista. Eu tenho um filme que chama Precisamos Falar do Assédio, o outro Verdade 12528. Tenho 2 séries de TV também que eu escrevi e dirigi. E no momento eu estou dirigindo um longa documental sobre sexo na terceira idade que chama Acende a Luz, ao lado do Renan Flumian, que é outro diretor. Paula, quantos anos você tem? 31. Por que você se dispôs a fazer um documentário sobre sexo depois dos 60 anos? Então, quando eu e o Renan a gente começou a pensar no tema, né, e no filme, veio muito essa coisa pra gente do lugar de fala, né? Porque eu sou mulher, feminista, eu tenho um filme sobre violência contra a mulher e o tempo todo a gente fica falando de lugar de fala, a gente falou quem é a gente pra falar de sexo na terceira idade, né? Só que é isso, assim, acho que dá vontade, a gente podemos dizer que estamos no auge da nossa vida, né? Atividades sexual e tudo, assim, acho que 31 a 30 e poucos é meio isso, assim, ou é tido, né? Antes de você
casar e ter filhos, pelo menos no meu caso, do Renan. E é isso, assim, a gente começou a pensar nisso, do tipo, bom, como é que a gente tem 30 e poucos, como é que a gente vai estar daqui a mais 30, sabe? Você vai passar por esse momento, né? Se tudo der certo na sua vida, você vai ser uma mulher de 60 anos. Sim, né? espero que eu envelheça, espero que eu chegue lá, né? Então, assim, acho que a gente ficou com vontade de falar disso, sobretudo porque é um tabu, sabe? As pessoas acham que pessoas acima de, sei lá, 50, 60 anos não transam. E sim, transam, e muito mais do que a gente imagina. E é incrível falar disso, assim. Então, o documentário, ele vem com por um lado, essa vontade de falar disso, de uma coisa da qual não se fala, quebrar esse tabu, e por outro, mais do que falar, botar esse corpo nesse lugar, sabe? Então, assim, não é só um documentário talking head, né, que é uma cabecinha falante, entrevista, tal. A gente quer botar o corpo nesse lugar que a gente não vê. Então, assim, a gente quer filmar cenas íntimas e de sexo, e a gente já gravou um curta do projeto, né? O projeto é um longa, mas a gente fez um curta agora e a gente já tem isso. Então, assim, as pessoas estão fazendo isso, as pessoas topam fazer isso, as pessoas topam se colocar nesse lugar, topam mostrar pra câmera, além de falar. E quando vocês se propuseram a falar sobre esse assunto, sabia que era um tabu? Você imaginava que as pessoas realmente transavam? Ou você descobriu que elas transam muito, transam bem, depois que você começou a procurar os personagens? Olha, é claro que eu tinha ideia, assim, de que transavam, mas de que não se falava muito disso. Então, a gente começou com uma pesquisa, né, bibliográfica. Então, livro, site, revista. E daí você tem contato com dados, assim, que você só conhece quando você vai atrás. Então, assim, a gente começou a ver, por exemplo, número de DSTs, índices de DSTs subindo muito nessa faixa etária acima dos 60, porque são pessoas que, sim, continuam transando, mas não são alvo de campanhas de conscientização, não falam disso com seus próprios médicos, não falam disso com seus familiares, então, assim, então estão sofrendo isso, né? Então, por um lado, a gente se deparou com esse número, que só aumenta no Brasil, sobretudo AIDS, sífilis, etc, etc, etc. E por outro, quando a gente começou a perguntar para as pessoas de carne e osso, sabe, para além dos números do que a gente lia, as pessoas falavam abertamente disso, assim. Você não teve dificuldade de encontrar essas pessoas mais de 60 anos que falam sobre sexo? Olha, não, assim, até um casal que a gente entrevistou pro teaser, não deu tempo de filmar eles numa cena íntima, porque era um teaser, foi feito corrido, sem grana, etc, né, para um evento de documentário, que a gente queria vender o projeto do doc. Mas eles se colocariam nesse lugar, entendeu? Então, assim, a gente postou Facebook, Instagram e etc. Uma amiga, tem meus tios, tem não sei quem, tem meu padrinho. Uhum. Que tinha um livro sobre isso, assim. Então, eu acho que me impressionei como fazem, sabe? E como estão abertos a falar disso, sabe? A quebrar esse tabu também. Mas eu acho que o mais impressionante é isso, assim, fazem muito... E com idades assim que a gente não imaginava, sabe? Qual foi a faixa etária de personagem que você buscou e que você conseguiu? A gente começou a buscar pessoas acima de 60 anos, né? Assim, pro filme, a gente não tem os personagens fechadíssimos ainda, porque é um projeto de 5 continentes, super internacional e tal, então ainda vai rolar esse momento de pesquisa de personagem a fundo. Mas, assim, aqui em São Paulo, com quem a gente falou para filmar o curto e o teaser, a gente queria pessoas acima de 60 anos. Só que a gente começou a olhar, né, porque 60 anos há algum tempo, assim, já eram pessoas que você olhava e falava, nossa, idoso, né? Eu lembro do aniversário de 60 anos do meu avô, e meu avô era um vovozinho, né? Hoje eu sou casada com um homem de 55 que tá no auge. Espero estar casada com ele com 60, 65, enfim. Mas mudou, né? Mudou. Completamente. Essa pessoa de 60 anos não é mais a mesma, completamente, né? Não é. Assim, meu avô tem 98 anos. Ele, sim, é um velhinho, entendeu? Uhum. Essa coisa mais assim, a gente colocar, sei lá, mulheres de 60, 60 e pouco anos como velhinhas, não são velhinhas, sabe? A minha mãe se casou depois dos 60 com um homem que ela conheceu no Tinder. Mentira! Sim, e eu nunca tive Tinder, você entende? Então, assim, vou colocar minha mãe como uma senhorinha, a Isabel como uma, né? Não é mais, né? Não, assim... Não corresponde mais àquela imagem mental que se tinha de jeito nenhum, assim. E isso a gente quer falar também, entendeu? Uhum. Então, tem a Isabel, que é essa mulher super poderosa, super vigorosa, né? Super viva, assim. Mas a gente quer achar... acho que é isso, assim. A gente vai aumentar um pouco a média da nossa pesquisa, porque a gente não... Assim, tem um casal que a gente entrevistou pro teaser que, assim, você olha pra eles e fala, bom, é um casal de adultos, sabe? Tudo bem. Então, a gente quer
subir a média da pesquisa. E eu outro dia estava conversando com uma pessoa incrível, uma psicóloga rolfista, que ela é maravilhosa, eu fiz rolfing com ela, e ela começou a me contar que depois que o namorado dela morreu e tal, ela falou, achei que tinha acabado, assim, tinha me aposentado do sexo, não tinha mais libido, não tinha mais vontade, não pensava nisso, até que, fui fazer um trabalho fora do Brasil, conheci um cara, e o cara tem 80 anos, ela me contando, e ela falando dela assim, do tipo, não, achei que eu não queria mais fazer sexo na minha vida, e me surpreendi me deu vontade, e transo com esse cara de 80 anos, entendeu? Então, imagina que incrível. Então, a gente tá nisso, assim, era acima de 60, porque é a faixa etária idoso, né? Só que a gente quer subir essa média pra botar corpos que a gente não vê mesmo nesse lugar, sabe? E quando você fala corpos, você fala corpos. Corpos mesmo. Calcinha, sutiã, numa cama. Numa cama, sim. Como é que vocês estão pensando isso? Então, tem um ensaio muito bonito de um fotógrafo espanhol que chama Robbie Rodrigues, que chama The Birds. E ele é a nossa maior fonte de inspiração, assim, enquanto desse lugar, assim, sabe? Desse corpo que a gente não vê nesse lugar. Então, assim, ele fotografa um casal de idosos em cenas super íntimas, em cenas de sexo, em cenas, assim, super íntimas desse casal. E a gente quer, então, que quem tope ser personagem do nosso documentário tope transar na nossa frente, basicamente, sabe? Óbvio que não é um filme pornô, não é isso, que eu ia falar, né? não é um filme pornô. Qual o objetivo? O objetivo é desmistificar, assim, a gente vê o tempo todo, sabe? A gente vê o tempo todo cena de sexo. Por que a gente não vê esse tipo de corpo numa cena de sexo, sabe? Uma das personagens do nosso teaser, ela fala assim, ela tá com o marido dela, ela fala assim, chegou uma hora que eu comecei a ficar ressentida com o meu próprio corpo. Porque eu vejo minhas filhas super jovens, eu ligo a TV, tem uma cena de sexo, né? E daí, de repente, ela fala assim, ela usa exatamente essas palavras. De repente, você imagina uma trepada e eu já não caibo mais naquela trepada. Naquela trepada imaginária, né? Exato. Aquela trepada de cinema, de TV, sabe? Você não cabe porque não te retratam lá, porque você não se sente representada lá. E por que não, se você continua fazendo? Por que não, se as pessoas continuam fazendo, sabe? Então, é uma questão de representatividade mesmo, né? Com certeza. Então, assim, é isso. A gente quer quebrar com isso. Assim, olha, se você assiste o tempo todo essa cena de sexo, por que não desse corpo mais velho, desse corpo enrugado, desse cabelo branco nesse lugar, sabe? Então, é muito mostrar isso, assim, mas também de um jeito... É óbvio que eu falei, brincando, não é um filme pornô, mas é isso, não é um filme pornô. Então, com muita delicadeza, com muito cuidado, com muita elegância, assim, pro curta. A gente filmou a Isabel numa cena super íntima com um cara. E é isso, assim, eles toparam, eles fizeram tudo na nossa frente sem nenhum pudor, sabe? E daí vai da gente do quanto a câmera passeou por ali e do que a gente vai editar e do que entra em cena. Mas, assim, é botar na tela esse corpo transando. Quando a gente fala, eu até conversei com uma geriatra que falou aqui no podcast antes de você, quando a gente fala de sexo, a gente fala de várias coisas. Uma delas é a fisiologia, né? Outra coisa é a cabeça, e eu acho que uma terceira coisa que entraria, agora conversando com você, é a questão da representatividade. Eu acho que são coisas que se retroalimentam, claro, né? Quando você, claro, há uma queda hormonal, no caso das mulheres, no caso dos homens, mas você acha que quando você tem esse momento do seu corpo, entre aspas, né, cair de produtividade, você ainda não se vê representado, você acha que, nesse contexto, as pessoas podem achar que sexo não é para elas, as pessoas da terceira idade? Com certeza, é isso. Do tipo, bom, ninguém... É isso, acho que acabam acreditando que não precisam mais daquilo, que não servem mais para aquilo, sabe? Que aquilo não é mais para elas. Não é mais para elas, assim, porque foi o que essa pessoa me contou, sabe? Essa mulher, essa psicóloga e rolfista, ela falou assim, achei que eu não teria mais interesse, assim. E é isso o que a Divan fala no teaser. Eu não caibo naquilo. Eu não caibo. Então, assim, eu não caibo, logo não é pra mim, logo vou me retirar, vou me aposentar do sexo, vou ficar em casa. Chega, eu não vou mais pensar nisso, entendeu? Não é pra mim. Imagina, uma mulher, inteiraça, sabe? Claro que é. Então, acho que tem muito isso, assim, também, de querer... de querer fazer as pessoas se sentirem representadas, também se verem na tela, sabe? Quando eu faço documentário, sempre temas sociais ligados a direitos humanos e tal, e sempre que eu começo a filmar alguma coisa, meus amigos falam, nossa, lá vem a Paula com um dos temas leves dela. Super irônicos, claro, porque eu tenho um documentário sobre violência contra a mulher, uma série de TV sobre sistema carcerário, meu outro filme sobre ditadura, tortura, desaparecido político, etc.
E esse eu falo que vai ser meu filme mais solar, assim, vai ser a coisa mais bonita de botar essas pessoas nesse lugar. E vem também de um lugar do tipo subrepresentação, vem do lugar, né, que me coloca no mundo enquanto documentarista do, bom, por que eu vou falar disso? Então, as doenças, né, o aumento do índice das doenças, das STs, etc., da subrepresentação e tal, mas ao mesmo tempo vai ser muito lindo botar essas pessoas nesse lugar, sabe? Porque é isso, a gente tá aumentando o tempo todo a expectativa de vida, a qualidade de vida, a possibilidade de encontros, a partir do momento em que você tem um Tinder para pessoas maiores de 60 anos, um site que só pode entrar, site de relacionamento, só podem entrar pessoas acima de 50 anos. Então, assim, tudo isso tá aí, né? E agora, como é que a gente vai lidar com isso? Fingindo que não existe ainda, sabe? Por quê? Na sua pesquisa, o que você, Paula, de 31 anos, se surpreendeu? Né? Você descobriu várias coisas. Você descobriu essa coisa da DST, você descobriu a Isabel. Que mais que você aprendeu e que você acha que vai valer a pena dividir nesse documentário? Eu acho que isso, assim, um corpo de 80 e 90 anos pode e gosta e quer continuar transando, sabe? É isso, assim, pra mim é muito impressionante. É isso. É bom saber que você, com 60 anos, pode ser essa pessoa? Posso, com 60 e com 90. Então, assim, eu tô com 30, eu tenho mais 60 de sexo pela frente, se tudo der certo. Que coisa maravilhosa, não é? Esse foi o Irrita dessa semana. Espero que você tenha gostado das histórias sobre sexo que a gente veio te contar. Quer falar comigo? Mandar sugestão de pauta, de assuntos? Envie um e-mail para irritapodcast@gmail.com. Até a semana que vem.